Vamos de capítulo 137 de Gachakuta. O vilão, ou pelo menos o possível vilão desse novo arco, apareceu e o criador dos Chokers aparentemente mandou a real pro Urudo e teve ali uma breve aparição. Nada demais, mas é bem interessante. Nós temos recentemente os problemas envolvendo o Mangadex. Se você quer ler esse capítulo atual, tem no nosso Discord o link. Então acessa por lá e se prepara porque esse capítulo é pedrada demais. O Urudo entendeu tudo errado. Ou pelo menos ele foi forçado a meio que entender tudo errado, porque ali ele não contou absolutamente nada pra ele. E o criador dos Chokers também não colaborou. De qualquer forma, vou contar tudo isso aqui pra vocês. Logo depois que você curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Hypar também me ajuda bastante, é rapidinho pra vocês e me ajuda muito. Discord, mangás em promoção e muito mais aí na descrição. Aproveita, acessa por lá porque tem bastante coisa. Galerinha, vamos começar com o capítulo 137, o verdadeiro festival das bonecas. É interessante que quando o Mimo ele foi apresentado, sim, vocês já vão ver na thumb, no título, enfim, o Mimo é o vilão, tá? Enfim. E um salve pro Daniel, tá? Que tá lá no grupo de membros no WhatsApp e ele me falou essa parada de tipo assim, esse Mimo tá estranho, ele é o vilão. E eu falei, não, acredito que não, acredito que ele só tá ali meio que pra dar ali uma moral, pro roteiro, narração, enfim, mas não. Daniel mandou muito e ele acertou como o Mimo sendo um cara mau. Enfim, vamos lá. Galerinha, nós temos o Mimo sendo introduzido como o repórter deste ano do Festival das Bonecas. O Festival das Bonecas em si não é o problema é quem é o repórter do Festival das Bonecas atualmente. E no capítulo 109, nós temos porém, um asterisco que vale puxar e muito para esse capítulo, mas eu já vou chegar lá. Vamos começar do começo e nós começamos com Mildreta e Merige. Merige que eu vou chamar de Mary para facilitar, beleza? Nós temos as duas ali no estacionamento do Festival das Bonecas e por conta dos gêmeos que são parceiros ali de esquadrão delas, a Mary pergunta se a Mildreta não quer ir vê-los, a performance dos dois. A Mildreta fala que não, ela só veio meio que trazer os dois ali e tá aproveitando para adiantar alguns trabalhos para os dois conseguirem aproveitar o tempo de folga deles. A questão é que a Mary fala, olha, é interessante você cuidar dos outros, isso é importante para uma liderança e tudo mais, mas você precisa se cuidar também. Só que as duas, elas acabam recebendo também alertas dos chokers que ela usa de outras pessoas. Talvez de outras pessoas dos zeladores da Matriz Sul que talvez estão fazendo outros trabalhos. A parada é que a Mildreta, ela tá esperando também outros relatórios de status e ela até se questiona como a Semil faz tudo aquilo sozinha, que é algo muito complicado, é algo muito desgastante, mas nós temos as duas agora entendendo uma situação meio que diferente. Elas estão sentindo o clima mudar, porque é um estacionamento, é um festival muito popular, mas tá muito quieto os arredores do estacionamento. E certamente, quando tem uma solidão ali meio que do nada, elas suspeitam e as duas entendem que ali está fedendo, algo está fedendo a alerta máximo. E do nada elas são surpreendidas com os carcereiros, vários carcereiros no mesmo lugar que questionam para as duas o que elas estão fazendo aqui e as duas ficam meio que tranquilas. Afinal de contas, elas são dos zeladores, os zeladores cuidam das bestas e os carcereiros cuidam dos humanos. Meio que eles se entendem ali, por bem ou por mal eles coexistem muito bem. E, obviamente, pela quantidade de carcereiros, elas se questionam. O que tá acontecendo, irmão? Pra que isso tudo? Certamente, o cheiro estranho que elas sentiram acabou meio que fazendo jus a tudo isso. Agora nós mudamos para o Festival das Bonecas, onde nós temos Urudo escutando um pouco mais do criador dos Chokers, que pede para ele destruir o Festival das Bonecas. Só que assim, irmão, poderia ter falado de uma maneira bem mais transparente, né?
Irmão, o Mimo é o vilão. Vai lá e arrebenta a cara dele. É assim, velho. Poderia ter falado desse jeito, cara. Mas não, destrói o Festival das Bonecas aí. Mata todo mundo. Que deu a entender isso. Pra mim também deu a entender essa parada. O Urudo, ele entende que, tipo assim, ele precisa do criador dos Chokers para conseguir pistas de como chegar ao paraíso. Só que isso que o criador dos Chokers tá pedindo é um absurdo. O Urudo, ele vai ter que agir meio que de maneira imediata. Não tem tempo para ele ficar confuso. Ele não pode ficar confuso. Ele precisa agarrar a oportunidade e se livrar de todas as pessoas que estão ali. Se livrar das pessoas, o que você entende por se livrar das pessoas? É meio que dar um fim nelas, matá-las, machucá-las, enfim. Só que aí, toda essa mudança de cena, ou toda essa cena é interrompida por uma mudança de cena onde nós temos uma garotinha no palco e a garotinha começa a falar que ela não tem paz e que a avó dela fez esse boneco que acaba virando meio que o utensílio personalíssimo dela, e ela começa a falar: olha, esse boneco eu fiz pra você não se sentir sozinha, e isso acabou transformando no utensílio personalíssimo. E a avó dela morreu e ela nunca mais vai ver a avó dela. E talvez a participação dela no Festival das Bonecas vai fazer com que o espírito da avó veja que ela não está sozinha e que ela está crescida agora. E certamente tudo isso mexe com o Urudo, porque no fundo, o Urudo ele é meio azedo, mas ele tem um coração muito bom. Ele só não consegue talvez se expressar de uma maneira mais correta. E o Urudo ele fala que não vai entrar nesse jogo estúpido dele. Tipo, você aparece do nada, você me ordena fazer algumas coisas e acha que simplesmente eu vou fazer isso? Você se considera o criador dos Chokers, e eu nem sei se você de fato é o criador dos Chokers. Mas tipo assim, eu não sou imbecil a ponto de você me oferecer algo e eu aceitar simplesmente para machucar as pessoas. Simplesmente eu vou aceitar o seu prêmio e machucar as pessoas. Não, não é assim. Só que aí, o criador dos Chokers, ele entende que a Chulili não contou tudo pro Urudo. A ideia é que tipo assim, o criador dos Chokers pediu pra Chulili não estender muita conversa com o Urudo. Só que assim, pô, o que a Chulili falou? Você vai sair daqui com os Chokers e vai colocar ele imediatamente. É só isso que ela falou. E aí, do nada, o camarada que tá nos Chokers fala, ó, destrói esse festival aí, acaba com tudo, taca fogo em tudo. Pô, o que dá a entender pro Urudo, pô? E agora fica mais claro. O salão está cheio de pessoas, eu preciso que você salve essas pessoas. Destruir o Festival das Bonecas é destruir essa oportunidade do Mimo de fazer o que ele quer fazer. De governar as pessoas. E o Mimo, ele tem acesso ao Festival das Bonecas porque este ano ele vai ser o apresentador. Quando isso foi dito, o que dá a entender é que nos outros anos talvez tenham sido outros apresentadores. Agora é o Mimo. Talvez ele tenha se sujeitado a isso neste ano porque o plano, tudo que ele tem arquitetado foi finalizado. Enquanto isso, agora, nós estamos vendo algumas cenas bem interessantes. A Wing, ela começa meio que a olhar meio que o Festival das Bonecas de longe, ela tá meio que de longe ali, meio que na entrada, entendendo que talvez tenha alguma coisa acontecendo, e certamente os carcereiros começam a marchar. Só que enquanto nós temos essa mudança de cena, essas cenas ali em paralelo, nós temos a conversa do Urudo com o camarada dos Chokers. E ele fala que há alguém tentando usar os meus Chokers para propósitos maldosos. O filho da mãe vem arquitetando esse plano há anos. E por isso que eu falo que talvez nesse momento ele se candidatou a ser o repórter ou MC ali do Festival das Bonecas porque o plano dele tá pronto. E agora, que plano é esse? É o plano de governar o mundo. No capítulo que nós temos os carcereiros pegando aquela isca que voluntariamente, né, ele se entregou, o camarada fala: há anos atrás o mundo perdeu o seu governante. Agora, este camarada, usando um dispositivo terrorista, vai ser o novo governante. Talvez ele está aproveitando esse ciclo do mundo, a queda de um governante ou a ausência desse governante para assumir esse papel. Nós temos a mudança agora de uma cena onde nós temos o Fu.
O Fu, ele tá no canto dele e ele meio que aprendeu a usar algumas estratégias para não se sentir um estranho, mas o Fu acaba ganhando uma ordem, e essa ordem é da Ryo, que fala assim, ó, você conhece os gêmeos, né, eles vão entrar no palco agora, vem assistir, e o Fu, ele fica exatamente com essa cara aqui que eu vou estar na tela pra vocês, e ele fica feliz porque recebeu uma ordem. Só que enquanto isso, nós temos a Ryo olhando pro Urudo, e o Engine também com inveja do Urudo, porque o Urudo tá com um baita sutiã da Tio Lily no pescoço, né, que todo mundo vê como sutiã, só o Urudo vê como chokers. Enfim, agora nós temos o criador dos chokers continuando falar sobre essa questão do mimo, que é o repórter. A pessoa que estamos lidando está usando o Festival das Bonecas como sua grande inauguração. E a grande inauguração para quê? Para revelar o plano de governar, de mostrar o poder de governar o mundo. E ele tenta lhe passar uma ideia, pelo menos eu que entendi, de um governo pacífico, sem guerras. E ele tá usando os chokers para isso. E o Urudo, ele começa a se perguntar por que os chokers? Afinal, os chokers é um dispositivo terrorista? E o camarada fala, presta atenção, Urudo, vamos juntar um mais um aqui. A única ferramenta de comunicação do abismo são os chokers. Todo mundo, independente do que tá vestindo, usa os chokers, seja no pescoço, seja no pulso, seja onde for, eles usam os chokers. Eles estão, no caso o Mimo tá usando os chokers do criador dos chokers para criar algo ruim. Só que tipo assim, quando você pensa nos chokers, o que você pensa? Você pensa no Mimo ou no criador dos chokers? No criador dos chokers. Se o choker for usado para algo ruim, o que vai acontecer? Eles vão atrás do Mimo ou do criador dos chokers? Do criador dos chokers. Então, mesmo eles usando pra algo ruim, ele meio que se livra disso, porque é o criador dos chokers que acaba sendo taxado. E a parada é que, tipo assim, o Festival das Bonecas existe e ele está ali usando o Festival das Bonecas pra controlar as pessoas que estão ali. E tem gente pra caralho nesse Festival das Bonecas. Tá lotadaço o show, tá lotadaço, irmão. Começa a juntar os palitinhos. Comunicação é muito importante pra uma guerra. Você ter como se comunicar, você ter as principais fontes de comunicação de um país, enfim, do mundo, você vai conseguir mais força. A galera vai ficar do seu lado. E é isso que o Mimo quer. E o Mimo, ele é o quê? Ele é jornalista. Mano, o Keiurana é zica demais, irmão. Zica. E durante toda essa narrativa, desse plano feita pelo criador dos chokers, nós temos o Goka marchando até a parte de transmissão, até a sala de transmissão onde tava o Mimo. Só que o Mimo, ele começa a reparar nessas coisas também. E quando ele repara nessas coisas, o Goka, ele abre a porta e já não tem mais ninguém. E agora nós temos até a cara do criador dos chokers aparecendo. E ele entende que era tarde demais, então ele pede, por favor, preciso que o salve desse ser humano podre, do Mimo, o jornalista. E agora nós temos a finalização do Mimo aparecendo ali para todo mundo que está em silêncio. E qual será o poder do Mimo? No capítulo 109, o Mimo, ele fala que vai dar um choque no cérebro choramingosos das pessoas que estão ouvindo eles. E de um apresentador, o que a gente pode esperar, talvez, do que seja o utensílio personalíssimo dele? O microfone, né? O que ele tá na mão. E qual que é a principal, talvez, função de um choker? É a voz, né? E o Mimo, talvez, ele conseguiu o controle, ele conseguiu entender como controla os chokers. E aí, ele arquitetou tudo isso e agora tá pronto o plano. É, rapaziada, Gachakuta é bom pra caralho, mano. Cê é louco. Que doideira, cara. Daniel, satisfação, meu querido. Você mandou a real sobre o Mimo e eu não acreditei, mas agora não tem mais volta. Mimo é o, pelo menos parcial, vilão desse arco. Não sei se vai ser o único, mas ele é talvez o primeiro vilão desse arco a aparecer. E esse camarada aí vai ter uma arma de controle de massa muito poderosa. Agora, o que ele vai fazer, ou o que ele vai ser capaz de fazer com
com essa arma, né, com essas questões, é outros 500 que a gente vai debater nas próximas reviews. Belezinha? Tamo junto e é nóis. Fui!